agora quem conhece é só comedor de pão de queijo. Grafete era nacional, né? Sob a proteção de Deus, presentes auditores Sérgio Ricardo Valadares Fonseca, Tiago Barbosa Cordeiro, conselheiro Caio Márcio Nogueira Soares, procurador do Ministério Público junto ao Tribunal, Michael Richard Heiner, declara aberta a 5ª sessão ordinária da 2ª Câmara. Ausente por motivo de férias, conselheiro Ivan Leles Bonilha. Convocado para o quórum, Tiago Barbosa Cordeiro. Submeto a ata número 4, de 20 de fevereiro de 2013, para homologação. Está aprovada. Conforme regimento interno, oportunidade para comunicações, inclusão em pauta e devolução de processos. Conselheiro Caio Márcio. Senhor presidente, comunicar o sobrestamento na diretoria de contas estaduais dos processos 858-196/12 e o 734-667/12. Obrigado, senhor presidente. Devidamente anotado, o auditor Sérgio Fonseca. Obrigado, senhor presidente. Para anunciar também que deferi o sobrestamento da análise do processo 844-365-12. E, senhor presidente, talvez por um excesso de zelo, na sessão passada, da lista de processos sobrestados, eu mencionei faltando um dígito. Então, por excesso de zelo, talvez, é o 337005/12. Faltou esse cinquinho aí no número do processo. Eu estou retificando e reiterando o sobrestamento anunciado na sessão passada. Faltou o último passe, né, Excelência? Então está agora resolvido. Auditor Tiago Barbosa. Obrigado, senhor presidente. Para anunciar também sobrestamentos, todos na diretoria jurídica, os processos 473-90-2013, 604-3312, 247-8412, 615-31811, 102-44612, 746-59212, 627-75512, 333-5908, 863-24612, 854-8211, 580-94811, 342-39711, 333-7213, 322-5213 e 251-06212. Está anotado. Também estou sobrestando na diretoria jurídica
Protocolos 204, 802-10, 438, 919-09. A palavra está livre. Para o relato da pauta, concedo a palavra ao conselheiro Caio Márcio Nogueira Soares. Obrigado, senhor presidente. Ilustre presidente, conselheiro Nelson Batista, caros componentes desta segunda Câmara. Inicio com tomada de conta extraordinária, processo 302-265/5, é um processo adiado do município de Campo Largo. Senhor presidente, considerando que o interessado apresentou novos documentos através do protocolo 92.980/13, solicitaria Vossa Excelência a retirada de pauta desses processos para nova tramitação. Está anotado. Prestação de conta de transferência 170.860/09, desafio Jovem Vidas para Cristo de São José dos Pinhais. Interessada é Juscelia Rocha da Silva e outra. É uma transferência recebida da Secretaria da Criança e da Juventude, referente aos exercícios de 2007 e 2009, para aquisição de equipamentos, material permanente e material de consumo, para o programa de atendimento às crianças e adolescentes com dependência de substâncias psicoativas, no valor de R$12 mil. Após concedido o contraditório e não havendo nenhuma manifestação, a diretoria de análise de transferência concluiu pela desaprovação das contas por ausência do recolhimento do saldo ao órgão concedente. Sugeriu o recolhimento integral dos recursos e aplicação de multa administrativa. O Ministério Público, considerando a existência no processo do termo de cumprimento dos objetivos, bem como comprovação de despesas no valor de R$ 15.358, discorda da unidade técnica quanto à devolução e opina pela irregularidade com a imputação ao interessado de devolver somente o valor do saldo não aplicado e não devolvido de R$ 1.126, e que este valor deve ser devolvido ao Fundo Estadual para a Infância e Adolescência por se tratar de recurso com destinação específica. Eu acompanho os fatos apresentados pela diretoria da análise de transferência, acatando a irregularidade da prestação de contas e demais sanções, mas acompanho os termos do parecer do Ministério Público quanto ao valor a ser devolvido. E quanto à devolução dos valores, esses devem ser feitos ao Tesouro do Estado, pois em caso de não devolução dos valores, a Secretaria do Estado da Fazenda é o órgão responsável pela execução. Assim, senhor presidente, a proposta de voto é no sentido de julgar irregulares as contas referentes à gestão da senhora Juscelia Rocha da Silva e da senhora Marilei da Silva do Nascimento, ordenadoras das despesas, com o recolhimento parcial dos recursos repassados solidariamente pela entidade, pelas ordenadoras das despesas e pela aplicação de multa administrativa à senhora Marilei da Silva Nascimento, conforme artigo 87 da Lei Complementar 113 de 2005. É o voto, senhor presidente. Está em discussão? Senhor presidente. Auditor Tiago Barbosa. Senhor presidente, apenas uma dúvida com o relator. Na verdade, a devolução, então, é solidária entre as responsáveis e a entidade. Senhora. E é do valor indicado pelo Ministério Público de R$1.000 e poucos, que não teriam sido comprovados. Essa também é a razão parcial. Da irregularidade. A multa seria por que causa, doutor Caio? A Porque multa? Vossa Excelência mencionou o artigo 87, mas não definiu a razão da multa. Eu, pelo menos, perdi esse pedaço. É o artigo 87, letra B, item I da lei, pelo não encaminhamento no prazo fixado dos documentos ou informações solicitadas. Ah, certo. Pelo Isso, não então, encaminhamento na época apropriada. De documentos. Está ok. Esse é o motivo. Está aprovado. Admissão do pessoal, 464-47908, Universidade Estadual do Centro-Oeste do Paraná, interessado Vitor Hugo Zanetti. É uma admissão complementar referente à prorrogação do contrato de trabalho temporário de ocupantes de cargo de professor colaborador aprovados em teste seletivo.
De jure, constatou que todos os requisitos da legalidade encontravam-se satisfeitos e opinou pelo registro. O Ministério Público entendeu que a entidade não conseguiu comprovar a real necessidade de se recorrer à contratação temporária. Opinou pela negativa de registro. A questão está centrada na justificativa para a realização das contratações temporárias realizadas. O pré-julgado 08 enfrentou essa situação, assim como em situações similares, outras diversas decisões da Casa foram dadas no mesmo sentido, com base no princípio da continuidade da prestação do serviço público. Assim, considerando a jurisprudência do Tribunal, o voto é pelo registro das admissões, conforme o entendimento da diretoria jurídica. É o voto, senhor presidente. Em discussão, aprovado. Senhor presidente. Auditor Tiago Barbosa. Senhor presidente, apenas para constar, segundo o que vejo do parecer do Ministério Público, se trata de prorrogação de contrato de trabalho, e nesses termos, até levando em consideração o voto que apresentei na última semana e outros, eu vou acompanhar o relator, mas com a observação de que entendo que o tribunal não deveria efetivar o registro desse tipo de prorrogação. Está feito o registro e o voto está aprovado. Senhor presidente, tenho ainda outros processos idênticos que tratam do registro de admissão de pessoal da universidade, realizado através de teste seletivo, todos da Universidade Estadual de Londrina. São eles o processo 238.910/10, 403.163/10, 471.622/10, 592.187/10 e o 592.195/10. E a proposta de voto em todos eles, senhor presidente, é acompanhando a jurisprudência desse tribunal pelo registro das admissões conforme diretoria jurídica. É o voto. Está em discussão. Auditor Tiago Barbosa faz também a mesma colocação. Senhor presidente, eu estou observando aqui, mas me parece que mais nenhum deles trata de prorrogação. Eu acompanho o relator em todos, tendo em vista a jurisprudência dessa Corte. Então está aprovado. Senhor presidente, constava na pauta, agradeço a atenção de Vossa Excelência e dos demais membros deste plenário. Agradeço o conselheiro Caio Márcio. Tem a palavra auditor Tiago Barbosa Cordeiro. Muito obrigado, senhor presidente. Senhores julgadores, senhor procurador, eu tenho em pauta uma prestação de contas municipal, processo 157.030/2010. Trata-se das contas do senhor Luiz Wessler, prefeito de Mirador, no exercício financeiro de 2009. A instrução da Diretoria de Contas Municipais, inicialmente foi pela regularidade das contas. O Ministério Público de Contas manifestou-se pela emissão de parecer prévio pela irregularidade das contas, contrariamente à instrução. Primeiramente, porque ressaltou o entendimento de que a Diretoria de Contas Municipais equivocou-se ao afirmar que o exame das contas do Poder Executivo Municipal se faz à luz do artigo 16 da Lei Complementar Estadual 113 de 2005. Para o Procurador de Contas, o artigo 23 da mesma lei é expresso ao excluir a abrangência do artigo 16 nas contas prestadas pelo chefe do Executivo Municipal. Ademais, o representante ministerial também entende que é equivocada a afirmação de que, mesmo que constatadas irregularidades, se o fato não estiver abrangido no escopo da prestação de contas, não será revelado, cabendo apuração em expediente apartado. Para o Ministério Público de Contas, a análise do cumprimento das normas legais no exercício da gestão pública não pode se restringir a alguns aspectos aleatoriamente eleitos, pois ao servidor público estadual não é dado fazer juízo de valor sobre quais infrações a norma legal deve trazer a lume no exercício de sua atividade vinculada. Feitas essas considerações, o parecer apontou as irregularidades nas contas. Em primeiro lugar, indicou que o senhor Cleverson Milton Auguste de Souza, identificado como contador, possuía vínculo de provimento comissionado com o município desde 2004, sendo que no exercício de 2009 foi nomeado para exercer o cargo de chefe de gabinete. Dessa forma, ao atuar como contador em cargo comissionado, teria descumprido o pré-julgado número 6 dessa Corte de Contas. Em segundo lugar,
Da análise do quadro de cargos do município, o representante do Ministério Público verificou que, embora a administração conte com uma Secretaria de Obras, Viação e Serviços Urbanos, não havia nenhum engenheiro civil efetivo nos quadros administrativos. Para o parquet, isso torna evidente que o município não possui condições técnicas e legais de exercer sua plena capacidade tributária, tendo em vista que os impostos municipais, IPTU e ITBI, depende de avaliação atualizada dos imóveis, que só pode ser realizado por engenheiros ou arquitetos, conforme artigo 7º da Lei Federal 5.194 de 1996. Dessa forma, o parquet conclui que, sem a reunião dos profissionais efetivos da área de contabilidade e engenharia, não é possível ao município exercer, 1, o poder de polícia, em especial no que tange às posturas municipais, 2, a plena capacidade tributária e 3, uma gestão fiscal responsável. Por essa razão, de acordo com o parquet, a gestão municipal fez uso de contrato de prestação de serviços com terceiros para elaborar o plano diretor do município e para a contratação de serviços de engenharia civil. Assim como, aqui prossegue o parecer, assim como não dispõe de profissional da área de engenharia ou arquitetura integrando os quadros efetivos, o município descumpre a Lei Federal número 8666 de 93, mais especificamente o seu artigo 67, que dispõe que a administração tem o dever de acompanhar e fiscalizar a execução contratual por meio de um representante especialmente designado. O parecer indica ainda, segundo informações contidas no SIM-AP, que inexiste no município o cargo efetivo de médico e que, como consequência disso, o gestor utilizou durante o ano de 2009 significativo valor da Receita Pública Municipal para contratação e pagamento de diversos contratos de terceirização do serviço de saúde. Neste ponto, afirma que o município de Mirador não vem observando a iterativa jurisprudência desta Corte a respeito das regras para a contratação de profissionais de saúde. Aqui são citadas algumas decisões desse tribunal. Por derradeiro, o Ministério Público de Contas enfatiza outra consequência advinda da terceirização imprópria de atividades típicas, a ausência de recolhimento de imposto de renda. Isso porque, sobre os pagamentos efetuados, não incidiram as retenções tributárias que haveriam de ocorrer se preenchido o cargo pela via regular do concurso, caracterizando dano ao erário, pois houve ingresso a menor nos cofres municipais sobre a folha do município. Diante do que expôs, o parquet concluiu: 1. Ser necessário se determinar ao atual gestor que adote as medidas administrativas necessárias, eficientes e efetivas a corrigir as seguintes impropriedades. A readequação do quadro de cargos, em especial com observância aos acórdãos 1111 de 2008 e 1718 de 2008 do Pleno. B. A observância aos preceitos das seguintes decisões dessa Corte referentes à contratação de profissionais de saúde. Aqui, então, são citados resolução de 2004, 2005, acordo de 2006, outro acordo de 2006 e um terceiro acordo de 2008, esses três do Tribunal Pleno. 2. Ainda prossegue o parecer. No mérito está a recomendar a emissão de parecer prévio opinando pela irregularidade das contas relativas ao exercício de 2009, face aos seguintes aspectos: inadequado exercício da capacidade tributária, inadequações do quadro pessoal, ausência de contador médico e engenheiro civil efetivos, revelando descumprimento das leis citadas, cometimento de atos de improbidade administrativa, consistente na contratação e pagamento de profissionais para prestar serviços terceirizados na área de saúde, em atuação típica da atividade permanente do município. 6. Inobservância da lei de licitações, consistente no descumprimento do artigo 67 da lei, já citada, e foi essa a conclusão do parecer do Ministério Público. Em face desses novos apontamentos trazidos pelo parquet, foi determinada a intimação do responsável para o exercício contraditório e da ampla defesa. E aqui o responsável apresentou justificativos e documentos que, em resumo, pode-se dizer que relatam um histórico no município de dificuldades, um município pequeno, e que foram tomadas medidas, encaminhados projetos de lei, aprovados e abertos concursos públicos para a regularização das questões apontadas. A Diretoria de Contas Municipais faz algumas observações e esclarecimentos sobre a análise das contas realizada pela unidade, em contraposição ao que foi afirmado pelo Ministério Público de Contas. Esclarece que o assunto referente ao cargo de contador não constou no rol de itens de verificação aplicados na análise da prestação de contas do exercício 2009.
pois a definição da matéria por meio de pré-julgado veio à tona com longa demora, prejudicando a inclusão no escopo. Informa que a responsabilidade técnica no cargo de contador do exercício de 2009 até a presente data seria do senhor Cleverson Milton Augusto de Souza, que já foi citado, que ocupou o cargo de natureza comissionado no período de 2009 a julho de 2011, passando a partir de agosto de 2011 a ocupar cargo de provimento efetivo. A Diretoria de Contas Municipais verificou a existência de processo 500.316 de 2011 nessa Corte, referente à admissão de pessoal, por meio do qual o responsável informa a realização de concurso público para os cargos de, entre os cargos citados, de contador, engenheiro civil, médico, clínico geral. Constata que o servidor indicado possui habilitação técnica para o exercício profissional do cargo de contador e observa que, em relação à situação do contador, no exercício objeto da prestação de contas, não houve atendimento às orientações do pré-julgado número 6. Todavia, diante da realização de concurso público para o provimento do cargo efetivo, em exercício posterior ao da análise, conclui que foram tomadas as medidas cabíveis para o saneamento. Quanto aos cargos de médico e engenheiro civil, conforme dados do sistema SIM, verifica que no decorrer do exercício de 2011 houve ingresso desses profissionais no quadro de servidores efetivos do município, sendo que a nomeação desses também consta do processo que já foi citado. Observa ao final que os instrutivos da diretoria foram concebidos em fase da parametrização aplicada de maneira uniforme a todos os expedientes da espécie. O proceder, cuja definição ocorre anualmente em conjunto com a direção da Casa, orienta a composição e estruturação do processo. Aqui faz uma justificativa em relação àquelas colocações que foram feitas pelo Ministério Público. Manifesta-se conclusivamente, da mesma forma que na instrução anterior, pela regularidade das contas. O Ministério Público faz também uma análise do que foi apresentado pelo responsável, o que foi observado pela Diretoria de Contas Municipais e conclui, ao final, pela emissão de parecer pela aprovação com ressalva das contas, sem prejuízo do oportuno alerta à unidade técnica quanto à obrigatoriedade de se fazer o apontamento de fatos que se revelarem à margem da lei, ainda que não conste de escopo administrativo e previamente definido, instruindo-se o feito em conformidade com o que preconiza o artigo 352 do Regimento Interno, a fim de que não se incorra na prática dos atos tipificados no artigo 319 do Decreto-Lei 2.848 de 1940 e do artigo 11, inciso 2, da Lei 8.429 de 1992. Aqui, senhor presidente, eu já, em outras ocasiões, já tive a oportunidade de analisar essas ponderações que são feitas pelo Ministério Público. Entendo que elas são pertinentes, especialmente em relação à questão de que o escopo que é previamente definido, ele não pode ser uma camisa de força para que sejam verificadas outras questões que, porventura, surjam, e como as que foram levantadas pelo parquê. O voto que apresento segue, então, o Ministério Público de Contas, no sentido de que seja emitido parecer prévio pela regularidade com ressalva das contas, em razão de que aqueles apontamentos foram regularizados em exercício posterior, com também o alerta à unidade técnica feito nos termos solicitados, sugeridos pelo parquê. Está em discussão? Eu apenas quero fazer um comentário, quero dizer que já vou acompanhar a Vossa Excelência, quero cumprimentá-lo pelo voto. Quando nós normatizamos algumas situações, o caso de Mirador, eu tenho uma preocupação muito grande. É um município, por exemplo, de 2.300 habitantes. Como se exigir, não é? Um médico, um engenheiro e muitas vezes até um contador, morando num município que basicamente vive de repasse do Fundo de Participação dos Municípios. Então, apenas é um comentário que eu faço, porque quando normatizamos, temos em mente que tem o município, não é? Grandes engenheiros, grandes advogados, grandes contadores,
e médicos sobrando no município, e nós sabemos que a realidade de um município que não tem nem 9 milhões de orçamento por ano, dificilmente pode oferecer grandes condições para grandes profissionais. Apenas como comentário, eu vou acompanhar o voto de Vossa Excelência, como sempre muito bem colocado, e vou consultar o conselheiro Caio Márcio como se manifesta. Então está aprovado. Processo 422, 323, 2011. Trata-se de aposentadoria por tempo de contribuição concedida ao servidor Heitor Ângelo Scremin França, ocupante do cargo de agente profissional. Aqui, senhores, o que é discutido é a questão da não referência no ato de concessão do benefício do valor dos proventos. A Diretoria Jurídica opina pelo registro do ato, assim como o Ministério Público de Contas. Eu faço aqui um voto extenso. Entendo que a questão está normatizada por esse tribunal, mas que ela deve ser observada pelo gestor responsável pela concessão do benefício, responsável pela emissão do ato de concessão, de forma que eu acompanho no mérito as manifestações uniformes pela legalidade e registro do ato, mas em face de não constar do ato do benefício a indicação do valor, diante do normativo dessa Corte, eu proponho a aplicação da multa ao gestor, da multa prevista no artigo 87, 3F da Lei Complementar 113. Está em discussão? Está aprovado. Senhor presidente, eu tenho, na sequência, uma pensão apenas deixa eu localizar o voto aqui. Aprovado. É uma pensão, processo 567-824-2010. Trata-se de pensão concedida a menor incapaz, na condição de dependente de servidora falecida, aqui, resumidamente, o que ocorre é o seguinte: a beneficiária da pensão é menor e portadora de síndrome de Down. A servidora falecida, assegurada da Paraná Previdência, vó da beneficiária. Solicitou essa senhora, ainda quando viva, em 2007, aqui, na verdade, algumas manifestações da Paraná Previdência fazem referência ao ano de 2008, mas foi em 2007, pelo que pude apurar da documentação. Entrou com uma ação judicial solicitando a guarda da menor. E comprova que pagava diversas despesas da menor naquele período. Essa solicitação foi em 2007, a servidora faleceu em 28 de março de 2009, sem que tenha sido finalizado o processo que daria a ela a guarda da menor. Houve o pedido inicial do benefício, a Paraná Previdência, a princípio, negou o benefício e depois houve um recurso e durante esse recurso foi feita uma visita social e, ao final, a Paraná Previdência concedeu o benefício. A diretoria jurídica opina pela legalidade e registro do ato de concessão da pensão. O Ministério Público, por sua vez, discorda e opina pela negativa de registro. Aqui, o argumento do Ministério Público é o seguinte. Na verdade, vou até
pegar o início, que nessa cópia que tenho aqui, ele não está com o início do argumento do Ministério Público. É mais elucidativo. Com a devida vênia das manifestações contidas nos pareceres da Paraná Previdência e da douta Diretoria Jurídica, o direito à pensão previdenciária não se equipara ao direito de herança. E sem a prévia demonstração da dependência econômica, ainda em vida, em razão da perda do pátrio poder, não há como estabelecer-se a relação de dependência previdenciária, notadamente quando a menor indicada como beneficiária se encontra em companhia da mãe, com plena capacidade laboral, posto que se trata de pessoa que se qualifica na documentação apresentada aos autos como psicóloga. Aqui, essa referência do Ministério Público é que, na verdade, entre a documentação juntada, há um testamento da servidora falecida, em que declara o seu desejo, e essa é a limitação do documento, o testamento é de 26/10/2007, declara seu desejo de que os seus benefícios previdenciários, um do Tribunal Regional do Trabalho e outro do Estado, fossem transmitidos à menor. Aqui prossegue o parecer do Ministério Público. O Superior Tribunal de Justiça já definiu que o menor sob guarda não pode mais ser equiparado ao filho de segurado, para fins de dependência. De acordo com o voto do relator, ministro Gilson Dipp, o reconhecimento do direito à pensão por morte não é mais possível após as alterações promovidas pela MP 1523/96, reeditada até sua conversão na Lei 9.528, em 10 de dezembro de 1997. A pensão por morte a ser paga ao menor sob guarda deve observar a lei em vigor na data do óbito do segurado, pois esse é o fato gerador para a concessão do benefício previdenciário. Se o falecimento ocorreu antes da edição da medida provisória 1523, o recebimento está assegurado. Se a morte ocorreu depois, o menor não tem direito ao benefício. Nesse sentido, a decisão proferida no recurso especial 727 e 716. E aqui é transcrita a ementa desse recurso. E na parte que interessa, ele diz o seguinte, a ementa. A discussão acerca da possibilidade de o relator... Não, essa parte é processual. A redação anterior do parágrafo 2º do artigo 16 da Lei 8.213 de 91 equiparava o menor sob guarda judicial ao filho para efeito de dependência perante o regime geral de previdência social. No entanto, a Lei 9.528 de 97 modificou o referido dispositivo legal, excluindo do rol do artigo 16 e parágrafos esse tipo de dependente. Todavia, a questão merece ser analisada à luz da legislação de proteção ao menor. Neste contexto, a Lei 8.069 de 90, Estatuto da Criança e do Adolescente, prevê em seu artigo 33, parágrafo 3º, que a guarda confere à criança ou adolescente a condição de dependente, para todos os fins e efeitos de direito, inclusive previdenciário. Dessa forma, restando comprovada a guarda, deve ser garantido o benefício para quem dependa economicamente do instituidor, como ocorre na hipótese dos autos, precedentes do STJ. Agravo interno desprovido. Aqui, nesse sentido, ressaltou o órgão previdenciário em parecer 14.366 de 2008, referente ao processo citado, o seguinte: na prática, em nossos tribunais, vemos que situações ambíguas podem ocorrer quando avós ou parentes de menores utilizam-se do Instituto da Guarda com fins meramente previdenciários. Assim, antes da morte dos parentes, avós, tios, tias, etc., por vezes são aforadas ações judiciais buscando tutela jurisdicional referente à guarda para efeitos previdenciários, no caso de morte daqueles que efetivamente sustentam os menores. Decisões recentes, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, são no sentido de negarem o deferimento da guarda quando ela é apresentada apenas para prever proteção previdenciária futura. De fato, a guarda, quando é utilizada como instrumento apenas e exclusivamente para prever proteção previdenciária futura, perde a essência do Instituto, o que tem levado o próprio Superior Tribunal de Justiça a rejeitar a pretensão, sendo essa a razão para não igualarmos o menor sob guarda aos dependentes preferenciais. Então, esse é o conteúdo do parecer do Ministério Público, e realmente a questão é bastante difícil, como é difícil a situação de quem tem que cuidar de uma pessoa que tenha o problema da síndrome de Down. Eu, senhor presidente, tive um cuidado em tentar estabelecer algum critério para que
para poder apresentar um voto diante desse colegiado. Na verdade, as argumentações, elas são bastante extensas, incluem o direito à dignidade humana, mas, olhando com um certo distanciamento, eu, seguindo a decisão anterior da própria Paraná Previdência, eu entendo, do mesmo modo que o Ministério Público, que deva ser negado o registro a essa concessão do benefício. Isso porque, em face, na verdade, considerando as situações específicas do caso. A servidora falecida, a avó da criança, essa criança nasceu em 1996. Como já disse, a servidora solicitou a guarda da criança em 2007. Então, essa criança já estava com quase 11 anos quando foi pedido. E a servidora, ela, nascida em 1928, já contava com 78 anos de idade. Eu entendo, e há documentação vasta, diversas declaração do pai da criança que é separado da sua genitora, no sentido de que a guarda da criança deveria ser dada à avó, também nesse sentido a manifestação da mãe, enfim, é feito todo um quadro, apresentados inclusive a declaração do imposto de renda da segurada falecida, da beneficiária, da segurada da Paraná Previdência. São feitas várias considerações em relação às despesas com profissionais, fonoaudiólogo, orientação psicológica, o colégio e tudo mais. Mas eu entendo que por mais, e também é alegado pela própria Paraná Previdência, que não poderia ser a criança prejudicada pela morosidade da Justiça ao conceder, ao analisar a ação de guarda solicitada pela segurada. Essa segurada morreu em 2009, em março de 2009. Então, aqui eu entendo que deva ser considerado que esse pedido da guarda até o falecimento dela não havia transcorrido sequer 2 anos. Eu até posso me juntar às críticas em relação à demora no processo, mas não sei também quais são esses motivos, não sei qual o tempo médio que a Justiça demora para analisar esse tipo de pedido, mas eu entendo como Ministério Público que aqui fica caracterizado por essas circunstâncias, pela idade da servidora falecida, que toda a formalização dos documentos foi dirigida no intuito de garantir exatamente a proteção previdenciária futura. E, conforme o parecer que li, haveria perda da essência do Instituto da tutela requerida pela servidora. Então, considerando de um modo geral essas circunstâncias que identifiquei no processo, eu me coloco da mesma forma que foi manifestada pelo Ministério Público, no sentido da negativa de registro, e aí eu entendo que o colegiado, seguindo essa direção, deveria, então, oportunizar a representante da beneficiária a sua manifestação nos autos, ainda antes de um recurso de revista. Então, a proposta seria que o colegiado entende que o benefício deve ter seu registro negado, mas aí já incluindo a procuradora, no caso a genitora da beneficiária, para que ela se manifeste em relação a essa decisão.
está em discussão, eu vou me permitir, Excelência. Eu já vi tanto registro de aposentadoria, de gente que nunca trabalhou e ganha muito bem, e até de pensão. Esse é um caso, e Vossa Excelência, eu senti até que tem alguma dificuldade, não no relato, não é, mas de apresentar uma negativa de registro, até porque quem poderá se beneficiar deste ato é uma pessoa especial com síndrome de Down. Então eu vou pedir permissão a Vossa Excelência, eu vou pedir vistas, vou botar minha equipe para trabalhar, porque eu quero, dentro do possível, evitar que uma injustiça seja cometida. Não que Vossa Excelência esteja cometendo a injustiça, absolutamente. Vossa Excelência se ateve às manifestações que estão no parecer, não é? Principalmente, e na legislação, inclusive com decisão de Brasília, não é? E insensibilidade em Brasília não é novidade para nós nunca. Então eu vou pedir vistas e prometo devolver com a maior brevidade possível. Senhor presidente, de fato é um processo difícil. Senhor presidente, eu tenho, por último, uma revisão de proventos, é o processo 857-505 de 2012. Nesse processo, senhor presidente, eu pretendia propor, seguindo o Ministério Público, uma instauração de incidente de inconstitucionalidade. Na verdade, por coincidência, na sessão da primeira Câmara de ontem, a mesma matéria foi levada à apreciação pelo conselheiro substituto Ivens Linhares, no processo 636-463 de 2011, e foi acatado pela primeira Câmara, foi acatada a instauração do incidente de inconstitucionalidade, de forma que repetir esse procedimento nessa segunda Câmara, eu creio que não é interessante, e nesses termos eu solicitaria o adiamento desse processo apenas para que fosse possível o trâmite da instauração do incidente de inconstitucionalidade, para que eu pudesse então ter o número desse processo e então sobrestá-lo, porque tanto esse processo quanto o processo do conselheiro Ivens se refere a uma legislação do município de Sarandi. Então, eu solicito o adiamento para que, no devido tempo, eu peça o sobrestamento desse processo. Está adiado. Senhor presidente, era o que eu tinha a relatar, eu agradeço. Agradeço a Vossa Excelência e concedo a palavra à Sua Excelência auditor Sérgio Ricardo Valadares Fonseca. Obrigado, senhor presidente, excelentíssimo senhor presidente, senhor conselheiro Caio, senhor conselheiro substituto, senhor procurador-geral, senhora secretária, senhores servidores, senhoras e senhores. Inicialmente, senhor presidente, eu peço autorização a Vossa Excelência e ao egrégio colegiado, se Vossa Excelência me permite, já pedindo desculpas, eu tinha uma relação de outros sobrestamentos e não anunciei. Se Vossa Excelência me permitir anunciar. Eu sinto uma ligeira contrariedade no plenário, mas Vossa Excelência tem a palavra. Eu agradeço a Vossa Excelência. Então, eu anuncio que deferia o sobrestamento, conforme manifestações da unidade técnica, dos seguintes processos: 720-160-12, 728-209-12, 708-399-12, 727-229-12, 113-901-12, 580-007-12, 630-721-12, 702-234-12, 615-803-12, 443-700-12, 811-149-12, 546-38-12, 432-725-12, 162-534-11, 565-105-12, 575-500-12, 576-930-12 e 330-485-12. Obrigado, senhor presidente. Passo, então, ao relato da pauta. Tem o processo 187.401.10,
que trata da prestação de contas do senhor Gildário Júlio Santos, presidente da Câmara Municipal de Paranavaí em 2009. Análise da gestão orçamentária, financeira, patrimonial, realizada pela Diretoria de Contas Municipais, a peça 7. Em análise inicial, a Diretoria de Contas Municipais manifestou-se pela regularidade das contas. O Ministério Público apontou indício de terceirização irregular à página 13. Conclusivamente, após as justificativas, Ministério Público e Diretoria de Contas Municipais acataram as justificativas e manifestaram-se pela regularidade das contas. É também a posição do relator, é também o voto do relator, senhor presidente. Está em discussão. Aprovado. Processo 214-93207, prestação de contas da aplicação de recursos no valor de R$ 938.244,14, transferidos nos exercícios de 2006 a 2009 à Universidade Federal do Paraná em razão de convênio celebrado com a Fundação Araucária, tendo como objeto a promoção do programa de auxílio à pós-graduação Stricto Sensu. Detalho a origem dos recursos, inclusive com recursos originários da CAPES. Todos repassados pela Fundação Araucária, que foi a signatária do convênio. Conforme relação constante às páginas 28 a 29 da peça 2, os recursos destinaram-se ao financiamento de projetos de pesquisa de pós-graduação em diversas áreas. Foram adquiridos materiais de consumo, conforme documento a peça 90, equipamentos técnicos para oferecer estrutura aos cursos e financiamento de bolsas de estudos. A peça 134 são apresentados termos de cumprimento de objetivos em relação aos projetos de pesquisa. No mesmo documento, são apresentados termos de instalação e de funcionamento de equipamentos. A Diretoria de Análise de Transferências e o Ministério Público manifestam-se de maneira uniforme pela regularidade das contas. O relator acompanha pela regularidade das contas. Está em discussão. Aprovado. Processo 860-32812 trata da aposentadoria do servidor Sérgio Pereira de Rezende no cargo de agente de execução do Fundo Estadual de Saúde do Paraná, FunSaúde. A diretoria jurídica, de acordo com o parecer 340-13, após análise do feito, opinou pela negativa de registro em razão da falta de indicação do valor dos proventos no ato de concessão do benefício. O Ministério Público opina pela cientificação da Inspetoria de Controle Externo para que acompanhe a Secretaria de Estado de Administração e Previdência a fim de, mediante mecanismos legais cabíveis, solucionar em definitivo esse fato. Esse é o relatório. Em meu voto eu digo o seguinte: em que pesa a negativa de registro sugerida pela diretoria jurídica, o ato sob análise foi emitido em 10 de maio de 2012, data anterior à vigência da Lei Federal 12.527/2011, publicada em 16 de maio de 2012. Marco legal que este relator, em diversas decisões, adotou como limite para o registro de atos concessórios de benefícios previdenciários que não consigam no valor dos proventos. Ressalto que a decisão teve por base diversas manifestações da diretoria jurídica nesse mesmo sentido. Desse modo, senhor presidente, conforme já julgados anteriores, nesse caso, adotando este marco legal, eu proponho a legalidade de registro do ato. Legalidade de registro conforme fundamentos. Está em discussão. Aprovado. Senhor presidente, o processo seguinte é o 813-53212, que trata da revisão de proventos da senhora Maria Selvina da Fonseca de Almeida, aposentada por invalidez no cargo de auxiliar de creche. Essa revisão decorre do disposto na emenda constitucional 70 de 2012. A diretoria jurídica atesta que todos os documentos exigidos pela instrução normativa 6912 deste tribunal foram apresentados, bem como que os cálculos foram retificados nos termos da emenda 70 de 2012, razão pela qual opina pelo registro do ato revisional. A diretoria também relevou o atraso de 30 dias na apresentação do ato e manifesta-se no sentido de que não seja aplicada qualquer multa. O Ministério Público de Contas, por sua vez, acompanha a diretoria quanto ao registro do ato. No entanto, em face do atraso de 30 dias na apresentação dos documentos, opina pela aplicação da multa. No mérito, eu acompanho as manifestações uniformes pela legalidade de registro do ato de revisão. Quanto à multa, eu pondero que os institutos previdenciários, como a Maringá Previdência, administram um grande volume de benefícios previdenciários e viram-se obrigados, no mesmo momento, a iniciar processo administrativo de revisão para cada um dos beneficiários alcançados pela emenda condicional.
instruindo-os com cópia de pareceres, demonstrativos de cálculos, novos decretos, cópia dos decretos anteriores, cópia de publicação dos atos, entre outros documentos. Em face do grande volume de aposentadorias administradas, entendo que o atraso de 30 dias, nesse caso, não deve ser visto com o mesmo rigor dos atos previdenciários que são emitidos em situações em que a demanda não vai além da já esperada da administração previdenciária ano a ano. Desse modo, com esses fundamentos, deixo de aplicar a multa e proponho, então, a legalidade de registro sem aplicação de multa. Está em discussão. Aprovado. Senhor presidente, era o que tinha a relatar. Agradeço a atenção. Agradeço a Vossa Excelência. Passo ao relato da minha pauta, o protocolo 173, 528-11, transferência para o programa Crescer em Família 2009-2011. O município é de Fazenda Rio Grande. A DAT, pela regularidade com ressalva, houve atraso de 95 dias, propõe a multa. O Ministério Público também é pela regularidade com ressalva a aplicação da multa do 87.1A da Lei 113/2005 em face do atraso. A proposta do relator, regularidade com ressalva e aplicação da multa pelo atraso no valor de R$ 138,23 ao senhor Francisco Luiz dos Santos, conforme o artigo 87.1A da Lei 113/2005. Está em discussão, está aprovado. O protocolo 791.032/12 é uma solicitação de certidão liberatória, onde DAT e DCM não fazem objeção. A diretoria jurídica aponta pendências em 5 processos: 431.383/05, 228.892/10, 254.307/11, 381.373/12 e 526.630/12, que não tiveram retorno ou não tiveram esclarecimentos por parte do município. É, portanto, pelo indeferimento. O Ministério Público também é pelo indeferimento, conforme a diretoria jurídica, e esta é a proposta do relator, pelo indeferimento. Está em discussão, está aprovado. O protocolo 199/192/12, Câmara Municipal de Apucarana, 2011. Diretoria de Contas Municipais, pela irregularidade, aplicação da multa e ressarcimento de valores. Recebimento acima do valor devido, em virtude de não haver comprovação da regularidade da majoração concedida aos subsídios dos vereadores no exercício de 2011. O Ministério Público também é pela desaprovação. E a proposta do relator é pela irregularidade das contas da Câmara Municipal de Apucarana, exercício de 2011, de responsabilidade do senhor Alcides Ramos Júnior. E nós apontamos ainda a remuneração dos agentes políticos, recebimento acima do valor, determinando a aplicação da multa do 113/2005, artigo 87.3, parágrafo 4º, no valor de R$ 691,13, e ainda a devolução de valores devidamente corrigidos, referentes à diferença percebida pelos agentes. Luiz Brentan, diferença 5.789,52. Lucimar Nunes Scarpellini, 5.789,52. Valdir Ferreira Frias, também 5.789,52. Aldivino Marques da Cruz Neto, também 5.789,52.
Mauro Bertoli, diferença de R$ 5.789,52. Thelma Elizabeth Lemos Reis, diferença de R$ 5.789,52. José Ayrton de Araújo, também a diferença de R$ 5.789,52. Carmelo de Souza Ribeiro, R$ 5.789,52. Sebastião Martins Júnior, também a diferença é de R$ 5.789,52. Marcos Antônio Martins, também a diferença a ser devolvida, corrigida, de R$ 5.789,52. E Alcides Ramos Júnior, diferença de R$ 8.684,28. O relatório do controle interno encaminhado é insatisfatório. Não há conteúdo mínimo ou síntese das avaliações, determinando-se, portanto, a multa de R$ 691,13 ao gestor das contas Alcides Ramos Júnior. E também verificamos o atraso na entrega de documentos e a multa do 87.3A no valor de R$ 691,13 ao senhor Alcides Ramos Júnior. Está em discussão. Senhor presidente. Auditor Tiago Barbosa. Senhor presidente, apenas algumas dúvidas quanto às multas. Eu fiquei... Vossa Excelência, no início do voto, havia já citado uma multa que, se eu não me engano, seria do 87.3, parágrafo 4. Isso. Bom, ao senhor Alcides Ramos Júnior, que é o relatório de controle interno insatisfatório. E, posteriormente, a do 87.3A, que é pelo atraso. Não, mas são 3 ou 2 multas, senhor presidente? São 2 multas. São 2 multas? Não, porque eu tinha a impressão que... Então, foi do relato do processo, não do voto. Então, Vossa Excelência está aplicando apenas 2 multas. São 2 multas. Tá, ok. Ainda em discussão, está aprovado. A palavra está livre. A próxima sessão desta segunda Câmara, dia 6 de março, quarta-feira, 14h, horário regimental. Levanta-se a presente.